é fazer uma análise das condições de uso e de manutenção da edificação. O porquê disso? Porque você saber as condições de uso. Normalmente, aqui em Natal, a parte de verticalização começou há certo tempo e de 2006 em diante deu aquele boom de construções. Graças a Deus. Anela, seu áudio tá ligado? E a cidade do Natal não se preparou para isso. A gente não esperava que ia ter tantas construções, tantas vagas de emprego, tanta movimentação na construção civil. E com isso, os profissionais mais habilitados foram galgando posições, os que estavam recém-formados foram aparecendo o serviço, e nessa correria começou a aparecer também os problemas construtivos. Então, isso é uma posição minha. Eu digo, para que serve a inspeção predial? Primeiramente, eu acredito que é para quê? Apresentar prioridades para os síndicos e moradores. Quem vai comprar aqui um apartamento, você vai comprar um apartamento novo, quem é que pergunta ao corretor de imóveis que está vendendo um apartamento, qual é o estado de manutenção do prédio? Você dá uma olhada geral, você vê lá salão de festas, você vê piscina, você dá uma olhada no todo, mas você não sabe o estado que está, certo? E tem algumas coisas que eu vou mostrar, parar um pouco a apresentação para mostrar aqui na câmera. Certo? Inspeção, não sei se vai ficar visível, se vai ficar ao contrário. Inspeção para a compra de imóveis. Isso aqui é um livro básico que quem trabalha com a parte de inspeção predial, de entrega de apartamentos, você tem que ter esse livro, você tem que saber o que é que você vai comprar, o que é que você vai fazer. E o segundo item que eu entendo para que serve a inspeção predial é auxiliar na gestão condominial. Acontece demais você está, como essa época de pandemia, ninguém, praticamente 99,9% da população não estava preparada com reserva financeira, e acontece que chega a reunião do condomínio e você tem uma taxa extra. Por quê? Porque não teve uma gestão condominial, o condomínio não sabia qual eram as prioridades, qual era o problema que teria nesse apartamento. E o que é o terceiro item que eu coloquei aqui? O que é que acontece na realidade? Só os síndicos, nós vamos falar um pouco mais dos síndicos na frente, né, nesse bate-papo, os síndicos só procuram os engenheiros que trabalham com inspeção predial quando aparece algum problema. Eu trabalho nessa área há algum certo tempo, tenho um certo nome aqui no estado e recebo, sem exagero, a cada 10 dias uma ligação do síndico. Ei, vem aqui para a gente dar uma olhada num problema. O problema era possível de ser detectado há 2 anos, há 3 anos. A pessoa, quando liga, é porque já estourou. Infiltração em fachada. Por exemplo, tem um itemzinho lá na frente que eu vou falar. Esse ano, agora, de 1º de abril, hoje é 4 de junho, nos últimos 60 dias, aqui em Natal, só de cerâmica e reboco de fachada, que eu tive que ligaram para mim, certo? Para a gente dar uma olhada lá, foram 3 prédios aqui em Natal. Isso é normal? Não, de jeito nenhum. É para você vir dar sua manutenção normalmente para evitar problema. Vamos continuando. Os principais problemas que a gente encontra aqui em Natal, é incrível isso, que nós estamos em 2020 e ainda aconteça muita coisa, em relação à infiltração na fachada. Não é feito manutenção nas fachadas dos prédios aqui em Natal. O máximo que é feito é a questão de uma lavagem. O pessoal lava, mas não analisa
a questão do rejunte, não analisa a questão da argamassa, não é analisado se a junta de dilatação está funcionando ainda, porque tem uma vida útil. Tudo na engenharia tem uma vida útil. Então, você pode ter o problema da execução, mas tem-se também o problema da manutenção. Esquadrias com vazamento. Aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos aí a energia eólica, que é um dos principais do país. A velocidade, a força dos ventos vem aumentando, assim que a gente vai observando, vem aumentando, porque os prédios estão ficando mais altos, certo? E as esquadrias, apesar de estarem dentro das normas, elas não estão fora de norma, elas não têm a resistência na sua junta, nas suas questões, encontro o metal com o vidro, que todos ali estavam dando vazamento. Aí eu fui engenheiro responsável de um prédio aqui em Natal, 16º pavimento, a água, quando vinha a chuva, ainda na fase de construção, o vento era tão forte ali em Ponta Negra que empurrava a água mesmo e a água entrava. E a gente teve que entender o que estava acontecendo, teve que chamar a empresa, com a empresa responsável, e ele teve que refazer o projeto. Outro ponto que a gente conversa aqui, quem trabalha da área de engenharia, todo mundo já ouviu falar nisso, que aqui em Natal não é mentira, é uma zona litorânea, e que a maresia prejudica as estruturas. Totalmente verdade isso. Quem é da época, um pouco mais antigo, da época do estádio Machadão, que foi derrubado para construir o Arena das Dunas, quem iria no estádio, quando chegava ali o lado da torcida do ABC, que era de frente para o Parque das Dunas, era muito mais problemática aquela situação que do outro lado, porque era protegido dos ventos. E aqui em Natal, a oxidação em pilares e viga de áreas próximas às praias e ao Parque das Dunas é enorme. Os prédios, nós aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, nós temos a questão do cuidado por norma em relação à oxidação, mas quanto mais perto da praia, pior está. Então, eu, por exemplo, esse ano, de junho do ano passado, 2019, para agora, então, um ano, eu fiz perícia em 3 prédios em Ponta Negra, chamados pelos condôminos. Os 3 prédios estavam em processo de oxidação dos pilares do subsolo. Por quê? Por conta de não ser dado uma importância na manutenção, uma importância em ver a limpeza, uma importância em ver a pintura, certo? E nesse ponto que nós vamos falando da inspeção predial, eu tenho um olhar, isso é um alerta, não é uma reclamação, é um alerta para os síndicos. Quem é síndico, quem mora principalmente em empreendimentos verticais, tem que saber a importância do síndico. Nossos principais problemas de inspeção predial se deve à não manutenção. Então, o síndico, que eu deixei aqui explícito, tem que saber o estado real do seu empreendimento. Muitas vezes tem aquelas reuniões de síndico, aquela confusão para ser eleito, mas não se toma pé da situação. Nós, quando trabalhamos, vamos fazer inspeção predial, a quantidade de locais que nós não conseguimos chegar nos prédios, cobertura não tem acesso, caixa d'água não tem acesso, os sumidouros não têm acesso, como é que pode-se fazer uma manutenção se não tem acesso? Algumas vezes culpa da construtora, que executou, e outras vezes culpa do condomínio, que não dá a importância de dar essa manutenção. Você chega num prédio, lá no 20º andar, 25º, a escada de acesso às caixas d'água está corroída. Então, isso não pode acontecer, né? Hoje, a lei mudou, né, nesses últimos anos, e o síndico pode ser responsabilizado criminalmente.
é uma etapa aí da justiça, mas tem que se tomar cuidado com isso, certo? A importância de se contratar engenheiros especializados, a importância de se contratar mão de obra especializada. Nós estamos aqui conversando, aqui agora não dá para ver quantas pessoas tem, mas vamos dizer que tinha 85 pessoas, 85 pessoas que se interessam por o assunto, ou seja, gastam seu tempo estudando, gastam seu tempo escutando outras pessoas falando, e isso é por quê? Porque é um assunto inerente à profissão. Agora, você muitas vezes, o que acontece em todo o Brasil, mas vamos falar da realidade de Natal, o pessoal acha que fazer um laudo de inspeção é gastar dinheiro, por quê? Porque o pedreiro A ou B consegue resolver. Eu cheguei numa casa aqui em Natal de primeiro andar, que a pessoa me chamou lá, e os pilares da caixa d'água, então tinha o térreo, tinha o primeiro andar e a caixa d'água no pavimento superior. Os 4 pilares estavam em corrosão. O pedreiro resolveu. O que foi que ele fez? Ele tapou tudo com gesso. Ou seja, ele acelerou o processo de corrosão. O que a pessoa tivesse feito um laudo, ia gastar seus 1.000, 1.500 e corrigir, vamos dizer que ia gastar tudo 10 mil, que eu sei que não, dinheiro não é para se jogar fora, mas ele teve que reconstruir totalmente os pilares da caixa d'água, porque ia arriar em cima da casa dele. Então, tem algumas coisas que tem que não é, infelizmente, o pessoal pensa assim, mas não é gasto de dinheiro, é a importância de saber como é que está a sua edificação. Outro ponto aqui, a importância de ter projetos arquivados. Todos os condomínios têm que ter projeto. Nós, engenheiros, que a maioria daqui são engenheiros, eu trabalho nessa área, tem que seguir projetos. Projetos são feitos para ser seguidos. Se você não concorda com o projeto, você tem que chamar o projetista, discutir tecnicamente com ele, para ver se o método que você pensa é melhor do que o dele. Mas a responsabilidade, se der alguma coisa errada, se você executar de acordo com o que foi planejado, é do projetista. E o último ponto que eu coloquei aqui, nessa nossa breve conversa, é em relação a executar o plano de manutenção. Plano de manutenção é importantíssimo. Nós precisamos saber o que é que nós vamos fazer no prédio. Não se tem tempo nem dinheiro para fazer tudo de uma vez. Ou seja, vamos determinar qual é a importância de se ajeitar primeiro a cobertura, depois ajeitar os corrimões da escada, depois ajeitar o sumidouro. Nós precisamos lembrar, certo, que aqui no Brasil, costumemente, os prédios, os apartamentos mais altos são os mais caros, né? Diferentemente dos países que têm problema de terremoto, os mais baixos são os mais caros, porque fica mais fácil isso aí quando se tem um terremoto. E muitos prédios aqui em Natal, muitos mesmo, tem problemas na cobertura, no apartamento mais alto. Por quê? Porque a cobertura não é bem feita, porque a impermeabilização da laje não é bem feita. Então, o apartamento que é o mais caro do prédio é o que tem mais problemas. Então, falando rapidamente aqui em relação aos acidentes que nós tivemos aqui esses dias aqui, só abril e maio, certo? 2020, nós tivemos um acidente que o elevador caiu, né? Que foi amplamente divulgado, está em investigação. A gente não pode dizer, até o termo certo é sinistro, né? Então, a gente tem que saber o que foi que aconteceu, está sendo investigado, se foi falha de manutenção, se foi falha de execução, certo? Aquilo que eu falei um pouco anteriormente, cerâmica de fachada, 2 prédios caíram aqui em Natal, a questão da cerâmica, e reboco mais um prédio. Entre outros, em menor proporção. Esses ditos acidentes não teve ninguém se feriu.
mas poderia ter tido problemas. Então, você quando vê aqui em Natal, graças a Deus, está ocorrendo a questão da mudança de fachada, né? O pessoal está começando a fazer manutenção, mas só vai fazer quando já começou a cair cerâmica. É para você fazer manutenção antes, certo? E falando também da área de engenharia, porque nós temos, hoje em dia, falando aqui em 2020, por que tantos problemas de inspeção predial aqui em Natal? Quando eu falei um pouco antes, que entre 2006 e 2015 foi o aumento de obras aqui em Natal, certo? Muitas obras atrasaram, certo? Muitas obras ficaram faltando, no final, uma melhor fiscalização para a entrega da obra, certo? E a gente, quando vai trabalhar nessa área de inspeção predial, a gente, quando é contratado, a gente não está ali para dizer se a culpa é de A ou B. A gente está ali para demonstrar quais são os problemas. E a gente vê que quando a obra que vem da questão, aquilo que eu falei um pouco antes, que os profissionais com mais experiência estavam empregados, muitos profissionais sem experiência, e infelizmente achavam que poderia se fazer de qualquer jeito. A gente falando aqui em manutenção de empreendimentos, certo? A gente tem que entender o que é manutenção. Essa nossa conversa aqui é uma conversa um pouco rápida, mas eu quero mostrar para vocês aqui também, certo? Quem trabalha com expressão predial aqui, certo? Tem que entender que, deixa eu só isso aqui, que é uma ferramenta nova, tem vezes que a gente se perde aqui um pouco. Temos aqui outro livro aqui, certo? Deixa eu mostrar aqui. Inspeção predial. Isso aqui é um manual do IBAP São Paulo, certo? Que ele fala tudo sobre inspeção predial. Então, nós temos aqui inspeção predial, aqui a parte de edifícios, aqui a parte de acessibilidade, equipamentos de lazer, certo? E nós, comumente, vamos nos acostumando a ter algumas coisas que a gente não observa que é errado. Por exemplo, uma coisa que a gente é muito comum, que a legislação está puxando sempre para a questão acessibilidade. Então, os empreendimentos muitas vezes pecam na acessibilidade. Não fazem o que tem que ser feito, não contratam profissionais para fazer o projeto, para executar. Eu bato muito nessa tecla de profissionais capacitados, por quê? Porque a gente vê que, aquilo que eu disse, eu olhei aqui agora, nós temos 125 pessoas nessa conversa nossa aqui. São 125 pessoas que estão interessadas em aprender. E, quando chega na obra, ou na inspeção, você tem que entender qual é o seu principal problema. Aqui em Natal, a gente reclamava muito da questão da prefeitura, que na hora de liberar o ABITS, que demorava, que botava empecilho, que o projeto, você fazia um pedido de ABITS, tinha um problema, lá quando ele ia novamente, apresentava 2 ou 3 outros problemas. E a gente tem que se precaver contra isso, para quê? Para não ter o problema de refazer o serviço. É muito complicado essa questão de refazer o serviço. Só mandar aqui. Vamos aí, continuando. Então, a manutenção de empreendimentos, que eu botei aqui, essa é uma questão mais didática, que a manutenção é o conjunto de atividades que garantem e recuperam os desempenhos de sistemas construtivos, conforme projeto e dentro do prazo de vida útil. Nós temos que entender que tudo existe um prazo de vida útil. Se está dentro do prazo de vida útil e é dada a devida manutenção, esse sistema construtivo não era para ter problemas. E nós vemos aqui, comumente,
que não se é observado isso. Nós temos acompanhado diversos empreendimentos aqui em Natal, que muitas vezes o pessoal pensa, tem essa nova lei que saiu agora da inspeção predial, que não está sendo cobrada como devia. Em Fortaleza foi quase 5 anos para ser cobrado. João Pessoa saiu agora há pouco tempo também. Então, isso é infelizmente, é um passo de tartaruga, não é? Mas a gente tem que cobrar. Eu participei do primeiro grupo de estudo para ter essa lei. Fizemos vários estudos, passamos para a Câmara de Vereadores, mas, desculpe, os vereadores fizeram algumas modificações lá e em cima da hora, não sei porquê, não deu para entender, mas a lei saiu, não está sendo cobrada ainda. Porém, a gente tem que entender também que, mesmo sem ter a lei, era para a gente se preocupar em poder ter a manutenção, porque a manutenção reduz o seu custo. A manutenção preventiva, no caso, reduz o seu custo. A manutenção corretiva, aí já, como diz, a água já passou e você vai ter que corrigir o mais rápido possível. Nós, olhando aqui em relação aos principais equipamentos externos que temos nos empreendimentos, primeiro começar os principais itens a coluna do lado direito, principais itens a se avaliar. Quando você pega um projeto para dar uma olhada na questão da inspeção, primeira coisa, você tem que começar pelo terreno. Você tem que ver se a topografia foi feita de acordo. Porque o que acontece, por incrível que pareça, nós ainda pegamos entrada de prédio abaixo do nível da rua. Fica como uma piscina. É uma coisa básica isso, você saber que o prédio tem que ser mais alto que a rua. Em uma época de 2020, nós ainda encontramos isso e não é difícil não, certo? Então, quem faz essa topografia? Quem fez? Isso aí, se o prédio já saiu do nível errado, a construtora, teoricamente, tem algumas coisas que não tem como resolver, não é? De repente, eu participei agora de uma perícia que a construtora errou, acho que o termo a gente pode dizer isso, ela fez o pé direito dos prédios abaixo, ou seja, a laje era uma laje maciça, certo? Ela foi, antes de começar a construir, mudou para a laje colmeia, sem problema nenhum de resistência. Laje colmeia, laje maciça, sendo bem feito, não teria problema. Porém, a laje de concreto armado. Porém, ela esqueceu o quê? Que a laje colmeia, a sua largura é maior. Com isso, o pé direito ficou menor. Ou seja, foi feita a perícia, todos os andares, eram 24 andares, todos os andares estavam abaixo de norma. E o que é que vai fazer? Dá para aumentar agora? Não dá. Eles vão pagar financeiramente, isso aí está na justiça, eles perderam. Isso é aqui em Natal. Perderam e está a questão de quanto vai ser pago. Mas não era para ter tido uma compatibilização de projeto, era para ter visualizado antes. A questão de revestimento e pintura. Pintura, se você chegar aqui em Natal, você vai andando. Quem trabalha com engenharia, isso eu faço, que eu sou técnico de edificações também, isso eu faço há muito tempo. Onde eu vou andando, eu vou olhando os prédios. É uma mania minha. Você encontra aqui em Natal vários prédios, com problemas de pintura. Acabou de pintar com pouco tempo, dá problema. Sendo que o material teoricamente é bom, a mão de obra é boa, e o que foi que aconteceu? Eu participei de uma perícia, como tudo isso que eu falo é da minha vivência de obras, né? de construção e como perito.
o condomínio comprou 2 tintas, a verde clara e a verde escura, com aqueles partes verde clara e parte verde escura. 4 torres, 4 blocos de 4 andares. Todos os verde claro caíram a tinta, todos os verde escuro ficaram boas. A culpa é da empresa de pintura? Possivelmente não. Se a tinta for a mesma, a empresa for a mesma, pintado no mesmo dia, porque uma cai e a outra não cai. Né? Então, outro ponto que a gente sofre muito, aí a gente vai tanto de prédio quanto de casa, impermeabilização, tanto de piso-parede, certo? A questão da umidade, como a impermeabilização de laje de cobertura. Impermeabilização, materiais de impermeabilização, quem fabrica esses materiais, eles estudam e diz qual é a concentração que vocês devem diluir. Aí a pessoa, para ficar mais fácil, no lugar de botar 2 partes d'água, bota 4. Pinta, faz o teste ali na hora, que a gente faz, um exemplo, uma calha, a gente faz o teste para ver se dá algum vazamento, não dá. Claro, mas a vida útil que era para durar 3 anos, vai durar 1 ano e meio. Então, o problema não é a questão de se fazer, de achar que vai aparecer o problema na hora, mas é a questão da vida útil, certo? Outro ponto que a gente precisa entender na parte de inspeção predial, a parte de estrutura e de trincas. Estrutura, se você não fizer na época da construção, o slump tiver ok, a vibração tiver ok, não tiver bicheira, a estrutura é para durar o tempo de vida útil e muito mais. Mas se você não faz uma estrutura bem feita, você não recupera, quando você vai ver a questão da manutenção, então qual é a manutenção de uma estrutura? Você vê se está tendo alguma trinca, talvez tem alguma fissura, já recuperar, já tratar, chama um especialista, mas o pessoal vai deixando para frente como se não fosse acontecer nada, certo? Já estamos conversando aqui há 30 minutos, quando a gente vê já vai passando, eu vou terminando aqui, tem algumas outras coisas, e a gente vai abrir para perguntas. Eu falei aqui também de piso e teto de gesso, mas uma coisa que a gente precisa também são os equipamentos externos, certo? Elevador. O engenheiro civil conhece de elevador? Não. O engenheiro civil conhece de ver o responsável pelo elevador, você tem que contratar a empresa de manutenção, você tem que chamar um engenheiro mecânico. Então, você não pode tentar resolver uma coisa que você não é responsável. Então, são algumas dessas aberrações que a gente vê que muitas vezes a pessoa não entende o assunto e quer resolver. Piscina aqui sempre dá problema. Sempre dá problema. Eu coloquei esse item aqui, isolamento, vocês estão acompanhando? Isolamento, eu ia mostrar uma foto, mas realmente eu não soube como colocar aqui. Tem algumas piscinas que hoje mudou a lei, certo? Isso foi até 2017, 2018, que agora você tem que estar toda cercada. Mas algumas construtoras botavam os quadros de energia dos prédios no prédio vizinho à piscina, botava para o lado da piscina. Eu tenho fotos aqui. Então, tem que ter esse conhecimento, tem que saber a parte de sucção, a parte de qualidade de água, tem que saber quais são os problemas que tem, porque em inspeção predial, a gente, quando vê, tem aqui quadras, saunas, equipamentos de ginástica ao ar livre, playground, quase não saía. A gente tem um pensamento de inspeção predial, que vai olhar a cobertura, vai olhar a escada, vai olhar ali o salão de festas, o térreo e os apartamentos. Não, tem muito mais coisa que a gente precisa entender, certo? Aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, a minha intenção de conversar, desculpa, a minha intenção de conversar aqui com vocês nesse tempo é para a gente ter a percepção que, aí eu vou falar da parte de mercado de trabalho.
O mercado de trabalho da parte de inspeção predial é um mercado bom? É um mercado bom. Agora, não é um mercado fácil. Eu ministro alguns cursos de inspeção predial, já faz um tempo que eu não ministrei, que eu estava dando aula na UNP, estava como coordenador, e uma das coisas que eu mais falava, que eu mais batia, era como cobrar o serviço. O serviço tem que ser bem analisado e bem cobrado. Nós temos que saber que não é questão de nadar em dinheiro, mas o seu serviço é um serviço importante, então tem que saber cobrar. A gente, muitas vezes, a gente faz um serviço e tem pessoas que acham que porque fez um curso de inspeção predial, vão cobrar qualquer coisa. Então, tem vezes aqui que a gente cobra um serviço 3, 4 mil reais, vem uma pessoa e cobra 500. Meu amigo, faça com de 500, porque infelizmente ele não vai saber nem o que é que está fazendo. Não estou dizendo que ele não pode fazer, mas tem que se preparar um pouco melhor. Aneli, deu aqui 34 minutos, certo? A gente tem muita coisa aí para conversar, mas era bom, se quiser, pode partir para a pergunta, certo? Que a gente vai conversando. Eu acho que podia partir para as perguntas, porque aí vai tirando muitas dúvidas das pessoas, né? E dando oportunidade. As pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, por favor, quando você mexer no mouse, aparece uma tirinha assim, tem uma mão. Se quiser, pode clicar na mão e aí pode abrir o áudio, né? Ativar o áudio. É o engenheiro Adriano Gomes, né? Isso, de Matos. Pode fazer sua pergunta, ative seu microfone. Sua câmera. Boa tarde a todos. Vocês me escutam? Sim, estamos escutando. De forma objetiva, parabenizar aqui pela iniciativa. Eu sou professor da UFESA em Mossoró. Mossoró manda um abraço para todos aí. Mas eu queria fazer uma pergunta. Eu sou perito judicial em engenharia, concluindo agora também o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, para também ampliar meu leque inicial nessa área. Já deu para entender meu objetivo, né? O porquê que eu estou aqui. Depois da queda do edifício André, em Fortaleza, essa questão da inspeção predial, ela realmente veio para o foco, né? E em termos de formação, né? Para a inspeção predial, o que é interessante, o que é importante? Um curso de especialização ou um curso desses de 40 horas, por exemplo, se eu não me engano, ela oferece vários cursos nessa área de patologias, patologia em estrutura, fachada, pintura, tudo, né? Então, eu gostaria de perguntar isso, né, nesse sentido. Existe um curso bom que você possa indicar propriamente para inspeção predial, ou é um conjunto de cursos que a gente pode fazer para militar nessa área? Obrigado pelo espaço. Ok, vamos lá. É o seguinte, a questão da inspeção predial, cursos, existem cursos muito bons aqui em Natal, certo? Eu, no início, quando eu comecei, eu fiz um curso em João Pessoa, outro em São Paulo, porque não tinha a questão dos cursos aqui de qualidade. Hoje tem cursos de qualidade, certo? Então, assim, eu posso dizer alguns, eu posso até esquecer de outros e como se eu estivesse puxando a sardinha para alguns, mas não, pode ser aqui na memória. Tem os cursos do CIEM, tem alguns cursos até que o CREA é parceiro, mas o mais importante que todos devem saber, acho que alguém está com o áudio ligado aí, por favor, desligar. O que mais importante, por exemplo, tem a questão da pós-graduação, tem a do IPOG, tem a do IMBEC. Então, várias entidades têm a questão dos cursos, mas o mais importante, certo, também, é a questão de você participar de encontros, participar de congressos. Esse material que eu mostrei para vocês aqui, certo? Esses que eu mostrei para você, eu tenho vários livros sobre isso. Isso aqui foi de graça, certo? Isso aqui é um material que eu peguei no congresso, na Cobreap, que é o Congresso de Perícias do IBAP. Foi eu peguei no anterior. O ano passado foi em Salvador, eu estava doente, não podia, eu peguei no de Foz do Iguaçu. Então, é você participar
congressos. Hoje, infelizmente, com a pandemia, né, a gente está meio preso, mas em contrapartida, a quantidade de encontros como esse que estão ocorrendo, por exemplo, hoje está ocorrendo aqui, online também, um do IBAP de São Paulo, coincidentemente inspeção predial às 4 horas da tarde, né? Se eu não estivesse conversando com vocês aqui, eu estava assistindo lá. Semana que vem vai ter no site do IBAP, você faz esse IBAP São Paulo, que vai ter simplesmente as 5 pessoas no Brasil que mais entendem de inspeção predial. E eu recebi hoje o e-mail, e pelo que eu entendi é de graça. Né? Mesmo se fosse pago um valor simbólico, valia a pena. Então, assim, procurar cursos, procurar saber quem é o professor, certo? Existem cursos bons, mas também existem cursos ruins. Eu fiz um curso ano passado fraco, vamos dizer assim, fraco, e a questão da pós-graduação, né? As pós-graduações que a gente conhece aqui na região são muito boas. Então, tem uma a UNP, eu não sei se estava para fechar a turma, certo? Ela deu uma mudada nos professores, na época que a gente estava lá. Então, UNP, IPOG e IMBEC, esses 3 que eu conheço por aqui. Aí tem hoje em dia muito online, eu não posso falar. Professor, tem mais 2 perguntas, pessoas que querem fazer a pergunta. O próximo é Arilo Alencar e depois Yuri Aires. Ok. Olá, pessoal, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de saber se nós temos alguma norma que regulamenta a inspeção predial. Obrigado, meu amigo. Temos sim, certo? Normas, nós temos, eu não tenho aqui de cabeça agora, certo? Depois, se quiser, eu posso até passar. Nós temos as normas de inspeção predial, que vai em conjunto também com a lei que está em vigor agora. Então, nas NBRs, nós temos normas para todas as estruturas e uma específica para a inspeção predial. Qualquer coisa, você pesquisando no Google, norma de inspeção predial tem, ou então, se você pegou meu e-mail, depois passa um e-mail para mim que eu posso encaminhar qual é o número da norma. Até eu esqueci de falar com o pessoal, era para ter falado no início, nesse material que eu falei, tem lá meu telefone, meu e-mail, certo? Eu posso passar aqui novamente, não tem problema. Precisando, podem passar e-mail ou WhatsApp, eu não prometo responder na hora, mas prometo que responda a todos. Pronto, a Yuri Aires. Ligar o microfone e a câmera. Yuri? Boa tarde, todo mundo. Oi, Anel, tudo bom? Tudo bem. E aí, Júlio, tudo bom? Falar com você. Diga aí, doutor Yuri. Vamos lá. Júlio, se possível falar mais sobre essa lei de inspeção que tem em Natal. Por exemplo, a partir de quanto tempo é difícil, de quanto tempo de construir, depois de pronto, o condomínio se torna obrigado a submeter essa inspeção, ou alguns critérios que a lei determina. Ok. Sobre a lei de inspeção predial, a lei que existe nos municípios são bem parecidas, certo? Uma coisa ou outra que elas são diferentes, mas é o seguinte, em grosso modo, o que é que ela determina? Que dependendo da idade da edificação, quanto mais nova a edificação, mais tempo você precisa fazer a inspeção. Ou seja, se a edificação tem até 5 anos, então você só precisa fazer a inspeção a cada 5 anos. Aí quando você vai a cada 8 anos, deixa eu explicar melhor. O prédio novo, então ela vai precisar fazer a primeira inspeção a cada 5 anos. Quanto mais velho ele vai ficando, menor o tempo de intervalo de inspeção. Tanto que, quando o prédio passa de 50 anos, ele tem que fazer anualmente essa inspeção. Tem que ter o laudo de inspeção predial. Então, hoje aqui em Natal, nós estamos 2020, por exemplo, os prédios, quem é um pouco mais velho, na faixa aí dos 40 anos, que conhece os prédios ali da cidade alta, que a gente chamava, né?
prédio, o edifício Cana Sul, o edifício do Cal, alguns edifícios que têm mais de 40 anos, eles já têm que fazer a sua inspeção a cada 2 anos ou a cada ano. E, infelizmente, não é feito. Os elevadores são muito antigos, aí, nesse caso, a gente vai ver elevador, acessibilidade, a parte de esquadrias. Então, essas têm a série de listas, até aqui, nesse livro aqui que eu tenho, ele fala aqui, totalmente, ó, tem a lista, opa, deixa eu ver se é aqui, não é nesse aqui não. Ele tem a lista do que você deve fiscalizar, certo? Então, a gente tem que tomar ciência disso. Tem até um checklist aqui, até marquei aqui para mostrar para vocês, certo? Então, deixa eu ver se... Toda a parte de inspeção aqui já pré-determinado. Então, assim, é você estudar, certo? E fazer a inspeção. Aí, muitas vezes, a pessoa diz, é só marcar um X? Não, é você marcar um X sabendo o que está fazendo. A próxima pessoa a fazer pergunta, professor, é Adriano Gomes e depois, em seguida, Anderson Teixeira. Ok. Ligando o áudio. Não, eu já havia perguntado. Era só escrever pedindo a informação sobre esse evento da semana que vem. Ah, tudo bem, sem problema. Você já viu, né? Para quem não está lendo no chat, na conversa... o Capacita da próxima semana, tudo indica que vai ser no dia 10, mas a gente vai comunicar por e-mail e também pelas redes sociais. Professor, o próximo a fazer pergunta é Anderson Teixeira. Ok. Boa tarde a todos. Estão me escutando? Tarde. Estamos. Na verdade, são 2 perguntas que eu queria fazer. A primeira é se Júlio, quando foi fazer algum tipo de fiscalização, de inspeção em algum condomínio, se proibiram ele entrar em algum apartamento. Essa é a primeira pergunta. Se ele teve algum tipo de problema ou a respeito em relação a isso. E a segunda pergunta é qual foi o problema mais complexo ou mais emblemático que ele já presenciou e já trabalhou. Vamos lá, deixa eu até explicar para vocês. Muito boas essas perguntas. Na questão da inspeção predial, nós podemos ser contratados pelo condomínio como pela construtora, né? Tem muitas vezes que o condomínio começa a reclamar e a construtora nos contrata, vamos lá para a gente rebater, porque eu acho que eu tenho razão. Em relação a entrar nos apartamentos, quando a gente é contratado pelo condomínio, não tem problema nenhum. E quando é contratado pela construtora, eu nunca tive nenhum problema de não entrar nos apartamentos, porque é de interesse deles. Se não entrar agora na fase, como diz, na fase amigável, que está na fase de inspeção, vai ter que entrar na fase judicial. Então, o pessoal sabe, se a gente é contratado por um lado ou por um outro, é para resolver o problema. Agora, depois, eu já tive problemas, gente, eu fui pela construtora e a gente fez o laudo, os moradores não gostaram do meu laudo, que eu estava contratado pela construtora. Na segunda vez que a gente quis ir lá, o condomínio não deixou eu entrar. Aí eu não entrei nem da porta. Voltei, não deixaram eu entrar. Aí eu entrei, depois de 1 ano, judicialmente com o perito. Eu era assistente técnico. Então, o perito marcou a perícia e eu fui lá, todo mundo de cara feia, mas de cara feia a gente não olha no espelho, né? Em relação a mais complexo, aí eu já peguei alguns itens perigosos, certo? Vou contar aqui 2 rapidamente. Eu fui chamado para fazer uma perícia num prédio. Minto, eu fui chamado para olhar o prédio, porque muitas vezes o pessoal chama para olhar e, assim, hoje em dia é uma coisa que eu faço. Se você me chamar para olhar o empreendimento, olhar a sua casa, eu não vou olhar. Eu vou fazer uma visita técnica. Então, eu cobro para ir. Então, eu tenho o meu preço da hora técnica, que é estipulado pelo IBAP. Então, eu digo, pessoal, você podia vir dar uma olhada aqui? Eu disse, olha, eu vou.
mas eu cobro a visita. Caso a gente feche o serviço, esse preço já está incluso. Caso não precise fazer o serviço, eu não fecho, você paga só a minha visita técnica. Aí o cara diz, você vai só olhar aqui? Eu disse, sim, mas você não estava precisando de uma opinião? Então, nesse dia, eu fui fazer uma visita técnica num prédio, vou dizer só o local, ali em Capim Macio, e o prédio é aqueles prédios em pilotis, com 3 pavimentos, a coisa mais, como diz a coisa mais linda do mundo. Todo com cerâmica nos pilares, todo organizado. Quando a gente começou a olhar, o que tinha acontecido? Os pilares estavam todos, vou dizer para você, 75%, 80% com rachaduras, com oxidação. O que foi que o síndico anterior fez? Botou cerâmica em tudo. Resolveu o problema? Simplesmente ninguém via que a oxidação estava aparecendo. Quando eu cheguei lá, eu disse, olha, vocês aqui, agora isso não é para semana que vem, não, isso é para hoje. Vocês têm que chamar uma empresa para escorar esse prédio aqui inteiro, porque senão isso vai cair. Isso aqui em Natal. Agora foi 2017 para 2018. Hoje em dia, eu não executo mais obras, porque é a questão ética. Eu não posso dizer que tem um problema e executar. E estou pensando fortemente em voltar a executar a obra, deixar de ser inspetor e voltar a executar, porque eu estou vendo tanto problema. Eles, não, então vamos para onde está aparecendo também os serviços, né? A gente tem que ganhar o leite dos meninos. E outro, há uma coisa que eu falei com você, que eu falei rapidamente aqui, mas foi boa essa sua pergunta. Ali em Lagoa Nova, eu fui chamado por um morador para ir ver o prédio. Ele disse, eu comprei o apartamento aqui há 4 meses, me disseram que tinha bits, não tem bits, e eu queria ver, vamos dar uma olhada aqui? Mas, vamos. Comprou o apartamento a 180, 200 mil, cara novo, recém-casado com a esposa. Simplesmente o sistema de incêndio não estava interligado. O prédio com mais de 6 anos, o construtor não tinha acabado. O construtor, para você ver que tem algumas coisas, era o que morava na cobertura. O que foi que ele fez? Ele simplesmente impediu a passagem do pessoal para a cobertura, para acima do apartamento dele. Quando a gente conseguiu entrar pela escada de serviço, que não entra no apartamento do cara, ele pegou, fechou o apartamento. Como o bombeiro não tinha ido lá, o bombeiro nunca foi chamado, então não tinha sistema de incêndio no apartamento bom, por fora, a coisa mais bonita do mundo. E teve esse problema. Eu disse pro cara, rapaz, eu não quero botar medo em você, mas você tem que resolver isso o mais rápido possível. Ou você tem que chamar os moradores para resolver, ou você tem que fazer uma denúncia para a Defesa Civil, ou fazer uma denúncia. Eu sei que se você, como morador, fizer uma denúncia para o bombeiro, os outros moradores que não entenderem que vocês podem morrer aqui, né? Eu poderia, Júlio César, como engenheiro, poderia ter denunciado. Como ele disse que ia resolver, ele disse, rapaz, resolva o mais rápido possível. No caso do primeiro prédio, eu disse ao pessoal, se vocês não tomarem atitudes em 3 dias, eu vou denunciar vocês para a Defesa Civil. Vou só abaixar o som aí só um pouquinho, porque está uma música. Então, eu disse, eu vou denunciar para a Defesa Civil. Por que isso? Porque na hora que tivesse qualquer problema, vamos dizer que fosse igual o prédio lá de Fortaleza. Primeira coisa que iam dizer, engenheiro Júlio Nobre veio aqui e disse que não aconteceu nada. Não, eu fui, registrei, e se ele não tomasse as medidas cabíveis, tanto que eu voltei lá 3 dias depois e vi que eles tinham começado. Aí eu conversei, aí eu vi a placa da empresa, uma empresa que eu conhecia, tem poucas empresas que fazem recuperação de estrutura. Eu liguei pro cara que eu conhecia, disse, olha, tá assim, assim, assado. Eu não, nesse prédio, eu não, nem fui contratado para fazer laudo, que não precisava fazer laudo, tinha que consertar. Ok? Pode falar, Nelly. Professor Júlio, tem 2 perguntas que estão no chat de reunião, uma de Raoni Silva. Ele está perguntando qual a melhor forma de inspecionar a fundação de um prédio já construído há 30 anos, para avaliar possíveis oxidações
e resistência, vida útil, existe alguma forma sem ser escavando ou por ensaio destrutivo? Tô lendo aqui a pergunta aqui também, certo? Depois tem Raul, pronto. Qual a melhor forma de inspeção na fundação de um prédio já construído há 30 anos para avaliar possíveis ações resistentes vida útil? Olha, o jeito de vistoriar, de avaliar a questão de oxidação, de resistência em fundações, eu vou dizer para você, e aqui para nossa região, para nossa realidade de equipamentos, certo? Tem que escavar alguma coisa. Você vai fazer uma sondagem, vai ter os equipamentos, coisa não destrutiva. É mais complicado aqui a questão da nossa tecnologia. Em Santos, em cidades mais desenvolvidas, a gente já tem conhecimento, a gente já viu, já estudou, que ele já tem condições de fazer melhor, certo? Mas aqui, para nossa realidade, a princípio, a questão de oxidação e resistência, porque é o seguinte, você, para chegar num desconfiar que a fundação está com problema de resistência ou vida útil, é por quê? Porque ela cedeu alguma coisa, né? Então, se ela cedeu, se ela apresentou algum problema, a gente vai ter que ver. É o que? A fundação do prédio, por exemplo, agora 2019, aqui em Natal tem alguns prédios que estão parados há 3, 4, 5 anos, né? Estão abandonados. E algumas empresas estão voltando para executar. A gente foi chamado para dar uma olhada no empreendimento e deu um orçamento para liberar, para dar um parecer se eles iam construir ou não. E uma das coisas era as fundações. Tinha muro de contenção, tinha uma série de itens. E o que foi que a gente disse lá? Olha, a gente deu um orçamento com várias análises, vários testes, a gente pegando empresas de fora para vir para cá. O pessoal que estava querendo construir achou caro demais. Nosso orçamento tinha dado em torno para fazer todos os testes, porque uma coisa é o seguinte, é você fazer o teste e liberar. Outra é você ter responsabilidade. Se o prédio daqui a 3 anos cair, quem deu o laudo foi o engenheiro que analisou. E o nome da gente é para o resto da vida, né? A gente tem a profissão, a gente não pode ter problema com isso. E você tem que analisar a questão do valor do teste para o valor da obra. A obra, o prédio, quando terminasse, era em torno de 10 a 12 milhões. O ensaio o laudo que a gente sugeriu era em torno de 180 mil. O cara achou muito caro, não quis. Eu disse, olha, fica à vontade. Agora você tem que ver o seguinte, que é um laudo. Eu nunca tinha feito um laudo complexo desse, por isso que eu fui atrás. Mas a questão da fundação, voltando à sua resposta, Raoni, nesse caso, eu acho aqui para nossa realidade tem que ser alguma coisa cavando, certo? A gente vai escorar tudo, vai cavar para poder analisar se tem algum problema. E a pergunta de Felipe Souza e tem mais uma pergunta lá embaixo. Mas a de Felipe está aí. Eu gostaria de saber o que o senhor acha da exigência da capacitação adicional que consta na lei de inspeção predial aqui de Natal. Pronto, a gente, coincidentemente, nós conversamos isso um dia desse agora no IBAP. O que é o IBAP? É o Instituto Brasileiro de Peritos, né? A secção Rio Grande do Norte. Eu sou da diretoria e houve uma conversa, o pessoal questionando isso. Eu acho que a capacitação adicional é interessante. Por quê? Você quando termina engenharia, seja engenharia qual for, você já é perito. Você já tem competência para fazer um laudo. Você já é para saber estudar aquele caso de engenharia e fazer o laudo. A questão do curso adicional é para você saber escrever, você saber as normas para fazer um laudo, é para você tentar saber com pessoas com mais experiência o que é que pode ser feito. Então, a questão da capacitação adicional, eu acho válida. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer, que eu comecei a inspeção predial, não era obrigatório. Mas eu fui atrás de fazer curso, porque quis aprender com quem sabe mais que a gente. Certo? Professor, tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta aqui. Eu vou ler do jeito que eu estou vendo. Poniev. É só ligar o áudio e a câmera, se quiser. Pode fazer a pergunta.
E depois tem uma lá, viu, boa tarde, professor? pessoal. De Ana Lu. Pode falar. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, parabenizar a iniciativa, né? Eu acredito que todos no conforto de casa assistindo uma brilhante aula dessa, eu acho que é de se valorizar e dar os parabéns. A pergunta, professor, é relativamente simples. Acredito que talvez uma boa parcela daqui já estudou alguma coisa, tem algum livro, já fez alguns cursos, que é o meu caso, mas ainda não conseguiu entrar no mercado de trabalho. No meu caso, é devido eu ser do interior, então a demanda é bem menor. Então, eu queria fazer duas perguntas. A primeira seria, quais seriam as recomendações que você faria para quem está com interesse de entrar nesse mercado? E a outra seria relativa à questão de manutenção de condomínios. Tem alguns colegas que eles tomam conta, são condôminos, né? Como é que se chama? Toma conta dos condomínios? Administradora do condomínio? Obrigado, deu um branco. Certo. Isso, e eles me mandam fotos, a gente já está há 13 anos aí de formado, os 14, já tem uma certa experiência de construção, de projetos, então a gente, de concursos de inspeção, a gente acaba ajudando. Mas eu vejo que sinta a necessidade, talvez, de ir lá no local para poder fazer um laudo, e a gente ainda, às vezes, não sente a segurança, por não saber fazer um plano de manutenção. Então, eu queria saber se você poderia indicar uns livros, tanto para a parte de inspeção, como poderíamos estar entrando nesse mercado, tanto de inspeção como de manutenção das edificações, e também como nós poderíamos estar nos qualificando nessa parte de condomínio. Obrigado. Certo. Repita aí só no finalzinho, você queria que indicasse o quê? Cortou aqui. Em resumo, né? Tranquilo, vou falar até mais pausadamente. Inicialmente, como que nós poderíamos estar adentrando ao mercado de inspeção? Certo, segundo, como poderíamos nos qualificar melhor para a questão de manutenção, para fazer um plano de manutenção nos condomínios. Ok, vamos lá. Olha, a recomendação que eu dou para quem quer entrar no mercado de trabalho, primeira coisa é você estar junto de quem sabe. E hoje em dia, estar junto de quem trabalha, de quem sabe, é muito mais fácil. É você entrar em associações, é você entrar no IBAP, é você estar pelo menos em alguns grupos de WhatsApp que trabalhem com isso, com engenharia diagnóstica, com o pessoal do IBAP, certo? Esse ano, por exemplo, a gente sabe que é uma despesa a mais, a gente paga anuidade, do CREA, a gente paga, por exemplo, porque quando eu mostrei lá meu currículo para vocês, mostrou lá, sou membro do IBAP, membro da Associação de Engenheiros de Segurança, membro da ABEN, que é a Associação dos Engenheiros Civis. Por quê? Porque nesses ambientes, nesses grupos que aparecem, quem sabe alguma coisa diferente de você, que sabe alguém para orientar. Mesmo jeito que eu estou conversando com vocês hoje aqui, eu pego orientação de outras pessoas, certo? Então, a recomendação que eu dou, certo, é o quê? Para entrar no mercado de trabalho, a gente sabe que é difícil. A gente agora, quando voltar dessa pandemia, eu acredito que esse ano vai ser, a gente está em junho, ali de agosto para setembro, vai aparecer muita coisa de engenharia na parte de inspeção predial. Muita coisa mesmo. Porque parou aí 2 meses, o pessoal começou a ficar mais no prédio, o pessoal começou a ficar mais em casa, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha casa. Eu sou casado, tenho 3 filhos. Nessa pandemia, já quebrou fogão, porque está usando todo dia, porque meus filhos passavam o dia na escola, e tem uma menina que ficava integral. Então, começou a usar fogão todo dia, começou a usar muito. Nos apartamentos é a mesma coisa, nos empreendimentos não tá. Época de férias, por que é que os empreendimentos fazem manutenção das férias? Porque as crianças destrói tudo na época das férias, então os meninos vão brincando. A minha primeira recomendação é essa. Em relação à manutenção de condomínio, você falou aí, isso serve para todos.
que dá uma orientação pessoal através de fotos, através de coisa. Cuidado, é um conselho que eu dou. Apesar de ser pessoal, quando diz pessoal de sua confiança, cuidado nas suas orientações por foto. Foto é bom que ajuda, vídeo é bom que ajuda, mas se você tem alguma dúvida, tem muitas vezes que a foto que a pessoa, o foco que a pessoa mostra na foto não é o que você vai ver. Então, até que você falou que é do interior, que é mais difícil, concordo com você. Mas você conseguindo entrar em alguns grupos, no caso, eu indico o IBAP, sempre aparece demanda para o interior. Por exemplo, eu já saí daqui de Natal para fazer a parte de perícia na região de Pau dos Ferros, na região lá depois de Caicó, porque não tinha ninguém para ir. O valor até não era nem interessante, no caso, quando eu fui nesse caso perícia judicial. Mas, ó, só tem você fazendo numa área. Teve uma época que só da parte de inspeção predial só tinha eu e mais 2. Então, não vou dizer que o mercado se abriu, né? Agora entrou mais pessoas e realmente diminuiu o número de perícias, mas você está no meio. A questão da qualificação que você falou aí eu acho que até eu respondi para outra pessoa já. É você tentar participar dessas conversas que a gente está tendo, participar de congresso. Olha, de quando em vez aparecem alguns congressos aqui em Natal, na época antes da pandemia, claro, presenciais, e pouca gente ia. Os preços até acessíveis, você precisa gastar com translado, com nada, e o pessoal não aparece. Então, esse último que eu fui, foi em Foz do Iguaçu. Uma despesa tremenda para poder ir, mas era onde estava lá todo mundo conhecido. Acho que era isso. Essa pergunta. Pronto, professor, tem mais 2 perguntas que estão lá no chat da reunião. Eu vou fazer as 2 perguntas porque a gente já está encerrando. E de Ana Lu, que é a pergunta o seguinte: o que é necessário para precificar uma inspeção predial visita mais laudo? E a segunda pergunta é de Santos, né? É de Santos, exato. Santos, que ele pede uma dica, né? Qual livro o senhor indicaria para aprofundar os conhecimentos em relação a patologias e inspeção predial? Ok, vamos lá. Aí já estamos encerrando. Ok, a pergunta de Ana Lu. O que é necessário para precificar uma inspeção predial? Visita mais laudo? Certeza. Você, para dar o preço do que você vai fazer, você tem que ir no local. Você vai olhar o local, você tem que entender o que é que o cliente quer. Muitas vezes o cliente quer que você faça a inspeção predial completa. Então, é cobertura, escada, apartamento, subsolo, garagem, tudo. Tem vezes que ele quer só um problema só da cobertura. Então, às vezes você dá um preço pensando que é uma coisa, é outra. Então, vai lá, conversa, mostra, olha, dá uma olhada geral para você precificar. E, sim, visita mais laudo. E o laudo você tem que saber a parte técnica, tem que ter um relatório fotográfico, máquina celular, não é máquina fotográfica para ficar tirando laudo, certo? Você tem que ter uma máquina. Hoje em dia até tem uns celulares que são muito bons, mas você vai lá, o zoom da máquina fotográfica boa não é o zoom de um celular. Tem vezes que você vai estar tirando uma foto de um prédio para outro, você tem que tentar observar, você tem que se apresentar, então tem que fazer a visita, né? E, assim, o que é que eu faço muito? Eu faço a visita, dou uma olhada no Google Maps para ver o que é que tem ao redor, para ver se tem outras coisas que eu não vi, não visualizei na visita, para poder fazer a proposta e não ter nenhum problema com preço. O Santos, qual o livro que o senhor indicaria para aprofundar os conhecimentos em relação à patologia e inspeção predial? Tem vários livros, certo? E aí eu vou dar a dica também para vocês. Por exemplo, esses livros que eu peguei aqui, isso aqui são manuais, certo? Do IBAP, isso aqui foram de graça, mas manuais que ajudam demais. Mas quem é perito do IBAP, quem é sócio do IBAP, você tem a biblioteca lá completa para você baixar os livros de inspeção predial, para você baixar os trabalhos apresentados nos congressos, certo? Você consegue muita coisa. Então, você
tem um engenheiro que ele vai estar na... Eu falei que a questão do IBAP é semana que vem, não, vai ser, eu acho que daqui a 15 dias, mas vocês podem procurar na internet. Paulo Grandinski, se eu não esqueci o nome agora, um senhor, seus quase 80 anos. Os livros dele, você pode pegar, o que você lê no livro dele vai acontecer na sua vida de engenheiro de inspeção predial. Ok. Professor, a gente poderia até fazer o seguinte, essas suas dicas que o senhor passou hoje, de livros, o senhor pode passar para a gente coloca essas dicas no nosso Instagram, que é o CREA-RN, e aí disponibiliza para todo mundo. Eu queria agradecer demais a participação de todo mundo, a sua participação, a sua disponibilidade em nos ajudar aqui nesse primeiro Capacita CREA Online, né? Muito obrigada pela participação e aviso a todos que o próximo Capacita Online vai ser sobre livro de ordem, um assunto, né, professor Júlio? Um assunto importantíssimo. Importante demais. Eu também, como eu tenho minhas obras, eu executo obras, então quem vai tirar a CAT, que é a certidão de acervo técnico, a obra que começou a partir de 1º de janeiro de 2020 tem que ter o livro de ordem. Então, eu não comecei nenhuma obra ainda a partir de 1º de janeiro. Minhas obras estão paralisadas agora por conta da pandemia, mas quem for começar... E outra coisa, acervo técnico, quem não entende o que acervo técnico é o seu currículo no CREA, é o que você vai lá e que vai conversar. Eu, coincidentemente, está tendo agora, no Ceará, saiu o edital ontem, uma concorrência. Primeira coisa, eles pedem acervo técnico. Teve essa questão de emprego que está tão difícil, teve agora uma seleção para fiscal, para trabalhar junto ao DENIT. Que primeira coisa, acervo técnico, a CAT em relação a asfalto e pontes. Tem gente que tem a RT, mas não tinha CAT, porque não deu baixa na RT. Então, preste atenção, participem a semana que vem, que é altamente importante. Exatamente, e a palestra da próxima semana sobre livro de ordem é com o ouvidor do CREA, Luiz Madruga. Então, vocês vão receber as informações, a gente está aproximadamente no dia 10, a gente está pensando em fazer no dia 10, porque dia 11 é feriado, então a gente vai enviar por e-mail e também colocar e disponibilizar nas nossas redes sociais. Eu estou vendo aí que Adriano Gomes levantou novamente a mão, mas, Adriano, se você quiser colocar aqui no chat para mim a pergunta, eu posso passar para o professor e depois passar. Não sei se ainda dá tempo, professor, dá? Dá tempo de responder, Adriano? Adriano, ligue aí, se quiser fazer... Obrigado. Você é bem objetivo. Não uma pergunta, era para contribuir com a resposta que o nosso colega perguntou com relação a... Ele falou, olha, eu sou do interior, eu tenho uma certa dificuldade, né? Eu tenho uma visão, olha, por exemplo, eu moro em Fortaleza, trabalho em Mossoró, e eu sou perito em 4 estados, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, e em todas as cidades, né? Então, assim, se você topar ganhar mundo, né? Pegar a estrada aí, aparecem belas perícias. Era essa a contribuição que eu gostaria de dar. Desculpa intervir. Não, agradecemos. E tanto assim que em relação, só para a gente encerrar, em relação à perícia, por exemplo, eu trabalho menos estado que ele, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. E eu fazia muita perícia em unidade habitacional, Minha Casa Minha Vida. Então, chegava ali, ia para o Ceará, passava 3 semanas viajando, fazendo perícia na Paraíba. Então, o mercado tem que ver a fase também, né? Que você tem que ter um pouco de sorte de pegar uma fase boa, mas ter coragem e ir atrás. E qualquer coisa que precisar, a gente está aí à disposição para ajudar. Obrigada a todos, muito obrigada mais uma vez, viu, professor Júlio? Vamos depois lhe procurar mais, porque tem muita coisa para explorar ainda, né, nesse assunto. A gente já estava pensando no próximo, e aí a gente entra em contato. Estou à disposição. Obrigada. Só lembrando a vocês que a gente está com uma série de vídeos no YouTube, no IG, lá do Instagram, sobre tutoriais do CITAC.
em relação a RT, se erra alguma coisa, como é que faz para substituir, podem visitar lá, tá bom? Muito obrigada a todos e até o próximo Capacita Online. E obrigada ao GTI, viu? Obrigada ao pessoal do GTI que nos ajudou, que é a Gerência de Tecnologia da Informação. Obrigada também a Natália. Obrigada, professor. Até o próximo. Até mais, obrigado. Valeu, tchau. Valeu, tchau.